Olá, estudantes do 7º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre os elementos básicos das artes visuais. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Então os objetivos da nossa aula: perceber, compreender e aplicar noções básicas sobre os elementos das artes visuais. Então a gente vai falar sobre alguns elementos, né, das artes visuais, a linha, ponto, a cor das artes visuais, tá bom? Você sabe quais são esses elementos que compõem as artes visuais? Mas o que são artes visuais? Já parou para pensar? Quando você olha uma obra lá, né? Quais são essas obras? Quais são esses elementos presentes nas obras de artes visuais? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Então são chamadas artes visuais aquelas que normalmente apreciamos por meio da visão, como desenho, pintura, escultura, entre outras. Então as obras de arte que nós apreciamos através da visão são obras de artes visuais, né? Então a gente vai falar sobre alguns elementos das artes visuais, né? E será que vocês conhecem todos, alguns? Então a gente vai falar sobre alguns deles, tá bom? Sobre esses elementos. Então os elementos básicos, né, das artes visuais, entre eles, né, entre esses elementos que compõem as artes visuais, a gente vai falar sobre esses três, né? Ponto, linha e cor, tá? Então vamos apreciar um pouquinho de cada elemento das artes visuais aqui através do ponto, linha e cor, né? Então aqui, ponto, a linha, a cor, e a gente vai falar sobre esses elementos das artes visuais. Então, como podemos definir as artes visuais, né? Então, cite elementos básicos das artes visuais. E aí, né? A professora citou alguns elementos das artes visuais. Será que vocês pegaram já, conseguiram? Né? Senão daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre eles, mas tenta aí fazer aí no caderno de vocês quais são esses elementos, né, das artes visuais e como que a gente define, né? Como que a gente define uma obra de artes visuais? Pensa um pouquinho e daqui a pouquinho estou de volta.
Conseguiram? Né? Tava tranquilo, né? Então, como definir, né, se é uma obra de artes visuais, né? Se é de artes visuais? Né? São as obras que a gente aprecia através da visão, né? E os exemplos básicos, né, dos elementos básicos das artes visuais. A gente tem textura, a gente tem cor, a gente tem forma, a gente tem ponto, a gente tem linha, né? Então vamos aqui a uma sugestão de resposta para vocês, tá bom? Então são consideradas artes visuais aquelas que apreciamos por meio da visão, né? Exemplos, pintura, escultura, né? Desenho, entre outros. Entre os elementos básicos das artes visuais estão a linha, ponto, cor, forma, né? A gente vai falar sobre 3 elementos hoje nessa aula, sobre a linha, né? Sobre a cor e sobre o ponto, tá bom? Então, o ponto, né? É um dos elementos das artes visuais, é o elemento mais simples dentro da produção artística visual. São considerados pontos, um pequeno círculo, manchas, né? Os quadrados também são considerados ponto, tá? Pode ser utilizado para definir onde o espectador vai olhar primeiro na obra de arte, seja uma pintura ou um desenho, né? Como assim, professora? O artista pode escolher, né, se ele quer chamar mais atenção do centro da obra ou do canto inferior esquerdo, enfim, ele vai escolher esse local e colocar ali o ponto chamando a atenção para aquele local, né, para que nosso olhar seja direcionado primeiro para aquele ponto e depois a gente olhe o restante da obra de arte. Ou pode ser também a própria obra de arte em si, né? O ponto sendo utilizado para a criação da obra de arte, né? Como, professora? Né? Através de vários pontinhos, um próximo do outro, criando essa obra de arte, né? A gente tem, por exemplo, um pontilismo, né? Que é isso, é a criação da obra através de vários pequenos pontinhos coloridos que dão a ilusão óptica daquela forma, daquele desenho, né? Daquela imagem. Então, olha aqui um exemplo, né, do que a professora está falando, né, de pontilismo, né? Então, pontinho por pontinho, manchinhas por manchinhas, vai surgindo a obra de arte, né? Aqui no caso de George Seurat, né, ele fez essa obra através dessas manchinhas coloridas, né? Então, quando a gente olha próximo, assim, parece, né, tudo borrado. Quando você se distancia da obra, que você vai ter uma definição melhor da obra de pontilismo, né? Quando você toma a distância. Geralmente, a obra de pontilismo, ela utiliza cores puras. E ao você se distanciar, você consegue perceber as outras cores, né? Que foram ali bem pensadas para ter, né, as outras cores também, né? Essa mistura de cores. Então, é muito bonito. É um trabalho fácil de fazer, rápido? Com certeza não, né? É um trabalho delicado, demorado. O artista leva bastante tempo para criar a sua obra, né? Porque imagine, pequenos pontinhos ou pequenas manchinhas ou quadradinhos bem próximos uns dos outros para criar a obra, né? Então, o pontilismo vai utilizar essas manchinhas, esses pontinhos bem próximos. Então, é muito trabalhoso, é uma obra bem delicada, né? E fica um resultado lindo, né? O pontilismo é uma técnica de pintura que surgiu na França no final do século XIX, né? Com o movimento dos impressionistas. É uma técnica de pintura em que pequenas manchas ou pontos de cor provocadas pela justaposição, né, causam uma mistura ali óptica nos olhos do observador. Então, na obra, os pontos são feitos bem próximos e dão a ideia da imagem, né, que ponto a ponto ali vai surgindo. Então, olha que legal, né? Então, que tal vocês tentarem aí criar uma obra assim, né? Criar um desenho que ponto a ponto vocês vão chegando à imagem, né, da obra aí de vocês. Então, pensar nas cores que vocês vão utilizar, que forma que vocês querem chegar e trabalhar esses pontinhos bem próximos, né? Então, não pode querer fazer em 5 minutos que não vai dar certo. Tem que ter paciência, com calma e explorar, né, essa possibilidade artística. Então, outro elemento das artes visuais, a linha, né? Então, é um elemento também importante, né? A linha, ela pode ser aqui um traço, né, um movimento, ou seja, a junção de vários pontos bem próximos um dos outros, justapostos ou seguidos, né? Então, é o pontinho que vai criando aí essa linha, né? A linha pode ser apresentada de diversas espessuras, né? Então, pode ser grossa, pode ser fina, ela pode ser curva também, ela pode ser reta, né? Ela pode ir para várias direções, né? Criando essa linha, né? Então, olha só, a linha pode apresentar diferentes espessuras, grossa, fina, contínua, colorida, firme, fraca,
interrompida, etc. Ela tem várias possibilidades na hora da criação, né? Assim como há vários tipos de linhas diferentes, reta, curva, quebrada, ondulada, entre outras. Isso vai dizer muito também sobre a obra do artista, né? O que ele pretende passar, né? O que ele quer representar ali na sua obra. Então, os traços também são muito importantes na obra de arte. Então, olha só exemplos aqui, né? A linha reta, né? Aqui ongulosa, né? Tracejada. Então, várias possibilidades, aqui mais fininha, né? Aqui mais espessa, olha só. Então, várias possibilidades na hora de criar o desenho através das linhas também. Olha aqui um exemplo, né, de criação, né, uma obra de Mondrian. Então, a linha reta é a forma de linha traçada como um único direcionamento. Ela pode ser horizontal, inclinada, vertical, né? Então, na obra aqui do Mondrian, ele utiliza essas linhas, né, na composição de losango, né, amarelo, preto, azul, vermelho e cinza. Então, só a partir das linhas ele foi criando a sua obra de arte, né? Professora, essa é mais simples de fazer, né? Será? Né? Quanto tempo o artista pensou para criar essa obra, né? O que o levou a criar essa obra? Então, né, nada é simples, tudo é muito pensado, né? Tem várias inspirações que o artista tem, né? Faz parte de todo o contexto, do período que ele vive, das vivências que ele teve, né? O que ele vivenciou, o que ele estudou, o que ele observou da sua vida cotidiana para ele criar uma obra de arte também, né? Então, agora, escreva o que você entendeu sobre os seguintes elementos das artes visuais. Então, vocês vão escrever sobre a linha e sobre o ponto, tá bom? E daqui a pouquinho eu tô de volta e vamos ver aí se tá tudo certo, conseguiram escrever sobre esses dois elementos. Fechado? Então, até daqui a pouco.
Capricharam na resposta? Foi tranquilo, né, gente? Falar sobre a linha e o ponto, né? Não? Não tem problema. A gente vai, então, falar um pouquinho aqui, né? Sobre esses dois elementos, né? Então, a linha, né? Que é a união de pontos bem próximos, podendo ter espessuras e formas diferentes. A linha, ela pode ser angulosa, ela pode ser reta, ela pode ser uma espessura mais fina, né? Mais grossa, ela pode ir para direções diferentes, ela pode ser tracejada. Então, ela tem várias possibilidades, né? De criação também. E vai falar muito sobre a obra do artista, né? As linhas que ele utilizou na sua obra. O ponto, né? Ele pode ser uma mancha, pode ser um quadrado, um círculo, né? E ele pode também direcionar o nosso olhar para a obra. Então, o artista ele vai querer que a gente olhe primeiro tal parte da obra. Então, ele direciona esse ponto para que o nosso olhar olhe primeiro aquele local para depois olhar o restante da obra. Né? Ou ele pode ser o quê? A obra em si, né? A utilização do ponto como a obra de arte. Então, vai utilizar para criar a sua obra. Então, por exemplo, o pontilismo, né? Que são o quê? Pequenos pontinhos ou manchinhas bem próximos umas das outras e que são coloridas, né? Que vai dar essa ilusão óptica desse desenho, dessa imagem, dessa pintura, né? Então, através de ponto a ponto ou manchinha por manchinha, pontos ou manchas coloridas bem próximos para ter essa ilusão dessa obra de arte. Então, é bem bacana. Rápido de fazer? Não, né? É um trabalho bem minucioso, delicado, demorado, né? Para criar. E o pontilismo ele vai utilizar de cores puras, né? Para que quando a gente se distancie da obra, a gente tenha a mistura das cores, né? Então, um trabalho bem lindo, bem bacana. A cor, né? É outro elemento das artes visuais, né? Muito importante também, né? Também faz parte desses elementos e é a impressão que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos nossos olhos, né? As cores possuem diferentes significados e são utilizadas de diversas maneiras entre as diferentes culturas, né? Entre os períodos da história da arte e artistas. Então, as cores elas podem representar o sentimento do artista, se ele está triste, se ele está feliz, né? Ele pode trazer, a cor pode trazer o calor, ela pode trazer o frio, né? Então representa vários significados e possibilidades para a obra. Vai falar muito também, né, da obra, do artista, do período histórico, as cores utilizadas. A seguir a gente vai ver um vídeo, né, da construção de um desenho. Então esse desenho, né, trazendo várias, né, pessoas ali sendo representadas, um desenho em preto e branco, e a gente vai ver essa construção, né, desse desenho, que é muito bacana, tá bom? Criado pelo Gessé Malma. Então, olha só que legal. Vamos ao vídeo.
Bacana o vídeo, né? Então, essa construção, o J.C. Malman se inspirou na obra do Guilherme Kremer, né? O que o Guilherme Kremer faz? Ele traz várias possibilidades de pessoas, né? Ele representa a identidade de várias pessoas. Então, aqui, o J.C. também trouxe, né, várias pessoas, personalidades diferentes através das artes visuais. E a gente tem aqui, né, os traços, as linhas, né? Linhas de diversas formas, espessuras diferentes, né? Angulosas, retas, que a gente acabou falando aqui nessa aula, né? O ponto também está presente, né? Então a gente podia falar vários elementos aqui das artes visuais através desse vídeo, né, do J.C. Malman. Então muito legal, né? Espero que vocês tenham apreciado e treinem aí, né? Criar também esses rostos diferentes, né? Essas identidades aí diferentes, inspirada aí no Guilherme Kremer e no J.C. Malman, tá bom? Então, retomando, né, o que nós vimos nessa aula? Né? Nessa aula vimos os elementos básicos das artes visuais. A gente viu a linha, o ponto, a cor, né, que são elementos muito importantes para as artes visuais, que vão falar muito sobre a obra, que podem definir, né, para onde o artista quer que a gente olhe na obra de arte, né, como é o caso do ponto, onde ele direciona na obra, ou pode, através do ponto, trazer, né, o desenho, a criação do pontilhismo, que é o quê? Pequenos pontos, manchas coloridas bem próximos para criar a ilusão óptica da obra em si, né? Assim como nós temos a linha com várias espessuras, possibilidades diferentes de direção, de formato, tracejadas ou não, contínuas ou não, né? Que também vão trazer várias possibilidades para a obra de arte, né? A cor, né? A cor que vai trazer sensações, emoções, né? Sentimentos, se está triste, se está melancólico ali, se está muito feliz, se está apaixonado, ou também vai trazer a questão do calor, né, do frio, através da cor. Também pode representar muito e falar muito do artista em suas obras de arte também, né? Apreciamos obras, né, de Georges Seurat e também de Pierre Mondrian, né? A gente viu essas obras representando aí os elementos das artes visuais, né? Uma obra de artes visuais, né, como que a gente sabe? É uma obra apreciada através da visão, né? Pode ser uma pintura, um desenho, uma escultura, né? Entre outras, tá bom? Então, espero que vocês tenham apreciado. E nessa aula nós falamos sobre os elementos das artes visuais. Beijo grande no coração. Tchau!